esse com certeza vai ser o pãozinho amanteigado mais fofinho e saboroso que você vai fazer aí na sua casa. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o Caderninho de Receitas. A receita de hoje é um pãozinho super macio e super saboroso para você fazer aí de petisco, ou no seu cafezinho da tarde, ou no seu cafezinho da manhã, você que sabe, afinal de contas ele é perfeito. Se você já gostou de saber disso, já clica aí no botãozinho do like. E se tá assistindo e não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica por dentro de todas as outras receitas. Então chega de ficar aqui enrolando e bora ver como é que faz esse pãozinho delicioso. Bom, para começar esse nosso pãozinho amanteigado, já vou colocar aqui na minha tigela 180 gramas de farinha de trigo. Não precisa peneirar, fica despreocupado, já que essa massa é amanteigada, super fácil de fazer. E em seguida já vou acrescentar aqui 100 gramas de manteiga. Fica à vontade para você utilizar com ou sem sal. Aqui no caso a minha é sem sal. E eu piquei ela assim em cubinhos para ficar mais fácil para eu poder mexê-la com as mãos. E é importante que a manteiga também esteja um pouquinho firme e não derretida. Se você tiver aí no ambiente muito quente, não tira muito antes da geladeira para você poder manusear, tá bom? Mas caso seja friozinho, pode tirar e deixar em temperatura ambiente. Importante que ela não esteja muito mole, porque ela precisa ficar uma massa amanteigada, então a manteiga não precisa derreter muito na massa, tá bom? E para começar eu vou fazer aqui como se fosse uma farofinha com ela, tá vendo? A manteiga ela tá firminha, então conforme eu vou mexendo aqui, misturando ela com a farinha, vai ficando num aspecto de areia. Por isso o sabor dela fica tão amanteigado, porque tem bastante manteiga e ela não fica muito derretida junto com a farinha. Olha só, gente, esse aqui é o aspecto da nossa massa, tá vendo? Fica bem areoso, fica parecendo uma areinha mesmo, tá vendo? A manteiga ela não derrete, muito importante que a gente vai fazendo isso de uma maneira um pouquinho mais rápida, justamente para a manteiga não ficar absorvendo o calor das mãos. E agora eu vou acrescentar aqui 5 gramas de sal, lembrando que se você tem utilizado manteiga com sal, cuidado aí na quantidade que você for colocar, tá bom? Mas eu tô colocando aqui 5 gramas, já que a minha manteiga é sem sal, e para pegar muito mais fácil o sabor desse salzinho na nossa massa, eu coloquei o sal aqui dentro de 50 ml de água. Vou dar só uma misturadinha aqui para a água ficar salgada e vou colocar aqui por cima dessa areinha que a gente fez. E eu coloquei só metade dessas 50 ml aqui porque eu vou sentir a umidade da massa, tá bom? Então é muito importante, eu separo aqui 50 ml de água, mas conforme você for mexendo aí a sua massa, você perceber que ela já está dando liga e que ela já está úmida o suficiente, não precisa colocar essas 50 ml, tá bom? Então por isso que coloque aos poucos ou coloque metade assim como eu fiz. E olha só, eu não vou colocar o restante da água porque eu não senti a necessidade. A massa ela não está grudando mais nas minhas mãos e ela está 100% com liga. Vocês conseguem perceber que a massa ficou totalmente uniforme, tá vendo? Aquele farelo que a gente fez com a farinha e a manteiga se transformou nessa massa lisinha, bem bonita aqui, por isso não tem necessidade de colocar mais água. E agora, para reservar essa massa, porque a gente precisa colocar ela na geladeira por causa da manteiga, para a manteiga não ir derretendo e deixando a nossa massa mole, eu vou envolvê-la aqui com plástico filme. Isso é muito importante para que a massa também não resseque na geladeira, tá bom? Para que ela não comece a rachar. Então envolve aí com plástico filme ou um saquinho de mercado também já é suficiente. É importante que você não deixe nenhum pedacinho da massa em total exposição na geladeira. Então a gente vai levar na geladeira por aproximadamente 30 minutinhos. E depois de 30 minutos na geladeira, eu coloquei aqui sobre a minha bancada o plástico filme, porque agora a gente vai abrir a nossa massa para poder rechear com queijo, para ficar bem gostoso, bem delicioso, esse nosso pãozinho bem fofinho. A hora que vocês tirarem a massa da geladeira, vocês vão perceber que ela vai estar um pouquinho mais firme, não dura, tá bom? Fica tranquilo que ela não endurece, mas ela vai ficar um pouquinho mais firme de quando você estava manuseando ela. E para abrir é muito simples, a gente vai pegar aqui um
um rolo e deixar ela num formatinho não muito fino, mas também não muito grosso. A gente vai abrir bastante essa massa, mas ela não vai ficar muito grande, tá bom? Lembrando que a gente colocou só 180 gramas de farinha de trigo, então não vai ficar uma massa grande. E pra abrir aqui, eu vou passando o rolo sobre ela, tá vendo? E vou deixando ela numa espessura não muito fina e não muito grossa, conforme eu falei. E pra essa massa ficar bem gostosinha, conforme a gente vai abrindo ela, a gente vai dobrar assim, do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, em 4 partes. Então dobra uma parte, depois dobra a outra por cima e depois as outras duas ainda por cima. E depois a gente vai abrir novamente. A gente vai fazer aí como se fosse uma massa folhada, mas não é uma massa folhada, tá, gente? A gente vai fazer isso só para que o pão fique muito mais gostoso. Eu vou fazer esse processo aqui umas 2 vezes e depois vou começar a rechear o nosso pãozinho. E para rechear o nosso pãozinho aqui, eu vou pincelar sobre a massa um pouquinho de ovo com leite e uma pitadinha de sal. Isso vai servir para que o queijo grude ali na nossa massa e também para que ela não resseque muito lá no forno, para que ela fique bastante saborosa. Então eu coloquei aqui um ovo e 10 ml de leite. Eu vou só misturar aqui bem rapidinho o ovo com leite e uma pitadinha de sal e já vou pincelar por cima de toda a massa para depois colocar o queijo. Olha só, muito simples, tá vendo? Cuidado também para não pincelar o ovo junto com o leite muito nas bordas, coloca mais no meio mesmo. E para rechear aqui eu tô utilizando o queijo mussarela bem raladinho. Você pode utilizar o queijo da sua preferência, mas o queijo mussarela derrete muito mais gostosinho e absorve muito mais o sabor da nossa massa. Então eu vou colocar aqui somente na metade da massa, eu não vou preencher toda ela, porque a gente vai dobrar a massa por cima depois. E olha só, para dobrar é muito simples, traz a outra parte que tá sem o queijo por cima, fecha bem as bordas, dá uma apertadinha, só para que o queijo não escape na hora que a gente for passar o rolo novamente por cima, tá vendo? Assim, desse jeitinho aqui que eu tô fazendo e mostrando pra vocês. A gente passa o rolo por cima, a gente vai tentar abrir um pouquinho mais a massa pra ficar um pouquinho maior, mas muito cuidado porque essa massa ela é frágil e não demore muito porque senão a manteiga também começa a derreter. Aí agora pra finalizar a gente vai pincelar novamente o ovo aqui por cima. Isso também serve pra trazer um pouquinho mais de cor pro nosso pãozinho. E finaliza com o restante do queijo. Olha só, gente, que delícia essa massa. Imagina só o sabor que fica com essa massa amanteigada e esse queijo todo delicioso, vai ficar muito saboroso. Aí agora, para levar para assar, a gente vai cortar os nossos pãezinhos. Lembrando que o corte aqui você faz do jeitinho que você quiser, mas como a ideia aqui é a gente fazer palitinhos desses pãezinhos amanteigados, eu vou cortar assim de compridinho e depois vou colocar na forma para poder levar para assar. Então é muito simples, termina de cortar aí de compridinho, coloca na sua forma, não precisa untar, mas caso você vá utilizar uma forma de aço, inox, né, de alumínio, unta aí só para não correr o risco da massa grudar, mas essa massa por ser bastante amanteigada, ela não gruda. Olha só, gente, é assim que ele fica na forma. Agora eu vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 200 graus, até que essa massa fique um pouquinho douradinha por cima e o queijo completamente derretido. Vai aproximadamente aí uns 25 minutos, fica de olho e cuidado para não queimar. E olha só, gente, acabei de tirar do forno, mas eu vou tentar pegar aqui um pãozinho para mostrar para vocês mais de perto, mas tá bastante quente. Ele vai ficar assim bem douradinho e delicioso. Só que para ficar ainda mais gostoso, eu vou pincelar por cima 10 gramas de manteiga derretida com um pouquinho de alho em pó e páprica picante. Isso é totalmente a gosto, você pode pincelar somente a manteiga por cima. Eu coloquei um pouquinho de alho e páprica picante só para trazer um pouquinho mais de sabor pro nosso pãozinho. E agora que eu terminei de pincelar aqui, eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, ainda aqui na forma. Olha só, gente, que delícia. Olha esse queijinho por cima, o pãozinho tá bem douradinho e esse alho por cima faz toda a diferença no sabor. E agora eu vou tirar daqui e montar bem bonitinho pra vocês. Olha só, coloquei aqui na minha tábua pra ficar bonito, né, gente? Pra fazer vocês passarem vontade. E olha que lindos que ficaram esses nossos pãezinhos. Super saborosos. E a massa fica num cheiro maravilhoso, já que ela é bastante amanteigada. Então imagina aí um cheirinho de massa amanteigada, assando, delicioso, com esse queijinho por cima. Eu vou cortar um aqui no meio pra vocês terem noção da textura que fica. Ele fica bem macio, mas ao mesmo tempo crocante a parte de baixo
ali, que fica em contato com a forma, porque a massa é bastante amanteigada. Olha só, vocês percebem como fica macio o queijinho ali, derretidinho e crocante por baixo também, gente. Esse daqui é um pãozinho maravilhoso e muito facinho de fazer, que você vai amar comer aí na sua casa. Fácil, né? Fala sério, gente, a coisinha mais fácil e deliciosa de se fazer, esse pãozinho com bastante queijo, super saboroso, afinal de contas ele é amanteigado. Me conta aqui nos comentários o que você achou sobre essa receita e muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.